vez no Portal da Luz, para que possamos, através da música, trazer a mensagem cristã. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão, convida a estar pertinho, unindo nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como o fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como o fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Convidamos a nossa irmã Leia agora para a exposição da manhã. E desde já agradecemos mais uma vez pela sua preciosa colaboração. O convite, em primeiro lugar. E nós trouxemos hoje um assunto importante e necessário. Um assunto que os meus cabelos brancos e os meus 80 anos me permitem
trazê-lo para as nossas reflexões desta manhã. Nós vamos falar sobre a sexualidade à luz da doutrina espírita. O assunto sexualidade à luz da doutrina espírita tem o objetivo de provocar um despertamento para a necessidade de se estudar em maior profundidade esta temática não comumente abordada pelas instituições espíritas. Isto talvez devido ao inconsciente processo de manutenção de tabus que as impede de abordar mais abertamente o assunto e com maior frequência. Em função da radical mudança de comportamento por que passa a nossa sociedade, nos trazendo problemas como desestruturação dos lares, promiscuidade, liberação dos costumes, desvios de conduta, enfermidades que afligem adultos, jovens e até crianças, a reviravolta do comportamento sexual e as indefinições dos pais de como orientar seus filhos, desculpe, as casas espíritas não podem mais ignorar a existência de tal problemática. Os espíritas, cônjuges, pais, filhos, sobretudo os adolescentes, todos precisam da orientação segura da doutrina, de forma a preservar a unidade familiar no desempenho do seu papel na sociedade, no desenvolvimento dos espíritos que a compõem. Em nosso mundo, não há ainda o esclarecimento necessário com relação a essa temática, principalmente entre os jovens, momento em que afloram as energias sexuais. Muitas teorias e muitos especialistas se arvoram em orientadores, e nem sempre de forma adequada. Por quê? Porque falta a eles o conhecimento, o entendimento da amplitude da vida em sua dimensão espiritual. Ninguém existe, irmãos, que não ame. De uma ou de outra forma, mas o fato é que ama. O amor vai sempre estar presente na vida de todas as criaturas, ainda que grosseiro, distorcido, alienado ou aviltado pelo egoísmo. Sendo um sentimento, ele brota e permanece no íntimo de cada um, sendo exercitado e concretizado através da sensualidade. A sexualidade é, pois, toda manifestação e exteriorização do amor. Para o espírita, a sexualidade deve ser vista num contexto amplo, envolvendo o ser em seu todo psíquico, filosófico e moral, e não apenas em seu ângulo genitalizado, embora não prescinda deste aspecto, pois, afinal, no mundo de expiação e provas em que vivemos, o ser humano, de um modo geral, ainda se encontra carente do contato físico, da interação genital, para a devida permuta de fluidos e de emoções, forma elementar da manifestação de seus sentimentos. Mas, vejamos bem, a questão sexual será sempre uma questão de foro íntimo,
depende muito da formação individual, da filosofia de vida, dos valores que se cultivam, dos livros que se lê, das companhias que elegemos e de muitos outros fatores. Aquele que não tem um ideal superior termina por procurar nos vícios uma atividade. E o sexo é o objeto predileto daqueles que buscam o prazer. Nele, no sexo, homem ou mulher se enleiam na ilusão de que em matéria de sexo vale tudo, até a sua prática selvagem e sem responsabilidade. Porém, apesar de ainda situado num nível instintivo, a criatura humana terá sempre a bússola da razão para orientá-la. Mas falemos da energia sexual. A energia sexual é uma força criadora que verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Acredito que a gente não parou para pensar nesta possibilidade. Inerente à própria vida, regida no ser humano pela glândula epífise, gera importantes cargas magnéticas em todos os seres. Vejam, irmãos, que a energia sexual é, depois da energia vital, o instrumento mais importante doado pelo Criador à criatura. Para quê? Para o seu crescimento como espírito imortal. Às vezes a criatura não pensa nisso, não para pensar na importância que tem para todos nós a energia sexual. O seu grande objetivo é o exercício do amor. É o exercício do amor. Exercício esse em sua expressão maior, quando o espírito assume a sua condição de co-criador, auxiliando o Pai na realização e sustentação da vida nos seus mais diversos aspectos. Nos seres primitivos, naqueles que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente. Isto, porém, lhe traz resultados angustiosos. À medida que o ser evolui, passa a compreender que a energia sexual envolve discernimento e responsabilidade em sua aplicação e deve ser controlada por valores morais que lhe garantam emprego digno, ou seja, a criação de formas físicas ou obras beneméritas da sensibilidade e da cultura, da beleza e do amor. Sem a compreensão do que seja a energia sexual e qual o seu objetivo para o espírito, a criatura permanecerá
numa relação superficial com o outro, sentir-se-á insatisfeita, carente em seu relacionamento. E para suprir essa carência, buscará, na mudança de parceiros sexuais e nas inovações e práticas, o tão esperado orgasmo constante e a satisfação interior que não virá. Isso empobrece o ser que se vê como objeto de manipulação sexual, ao sentir-se repetidamente abandonado ou usado, e torna-se então esta criatura frustrada em seus sentimentos. Se o objetivo da energia sexual é o exercício do amor, a vida física tem por finalidade oportunizar o amor em nossas vidas. Para isso, reencarnamos repetidas vezes até conseguirmos assimilar deveras o ensinamento de Jesus. Que vos ameis uns aos outros, como vos tenho amado. Irmãos, e é na família, núcleo básico de aprendizado na Terra, que encontramos as melhores condições de reajuste e progresso dos espíritos reencarnantes. Ali, na família, encontramos as possibilidades práticas para o desenvolvimento do amor, através das relações interfamiliares que ele nos disponibiliza, qualquer que seja a posição do ser na constelação familiar, na constelação da vida, seja como filho, como pai, como esposo, como irmão. E por que na família? Porque no vai e vem reencarnatório, o amor, irmãos, ele vai se sutilizando, evoluindo da forma mais elementar para a mais sublimada, para, na luta evolutiva, promover a substituição do amor egoístico pelo amor doação. Mas o que é o sexo, afinal? Cientificamente, irmãos, é o conjunto de caracteres estruturais e funcionais. É o instrumento de intercâmbio, de complementação física dos seres. É o instrumento da procriação. A sensualidade é a sede do sexo. E ela é uma potencialidade que reside, irmãos, no espírito. A sensualidade é a sede do sexo e ela reside no espírito. Não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em essência. Então, quem pensa, quem deseja, quem anseia, é o espírito. É o espírito. Então, os desvios sexuais refletem, portanto, os desequilíbrios da alma. Exatamente, né? Como espíritas,
não podemos ignorar a realidade em que vivemos. E a doutrina espírita tem a luz para que possamos compreender essa realidade no contexto das leis morais que regem a vida das criaturas. É importante lembrar, porém, isso é fundamental, não é? Que, se vamos nos socorrer da doutrina espírita, precisamos saber que ela não dita regras, não proíbe nada, não exige nada, tão somente nos mostra o caminho, deixando a cada um o desejo de seguir ou não a senda indicada. É aquela liberdade incrível que a doutrina espírita nos dá sempre de agir em qualquer setor da nossa vida. A doutrina espírita não proíbe nada, é proibido proibir, não é? Mas esclarece. E como esclarece? E aí o indivíduo vai agir de acordo com o seu livre-arbítrio, com o seu pensamento, com os seus desejos ou com o seu interesse, né? O apóstolo Paulo, nos lembramos aqui das suas palavras, né? O apóstolo Paulo nos fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é? Esta frase é extraordinária. É a frase que cada um de nós devia ter sempre em mente. Tudo me é lícito, posso fazer o que eu quiser, mas esclarecido, eu vou chegar à conclusão de que nem tudo me convém. O que não me convém eu não faço, se eu tenho interesse no meu progresso espiritual. E também a frase de Jesus: a cada um segundo suas obras. Outra frase extraordinária, não é? A cada um segundo suas obras. O exercício da sexualidade, irmãos, requer maturidade e amor. Maturidade e amor, para não se deixar a criatura arrastar unicamente pelo instinto animal. É preciso parar, pensar, raciocinar, esclarecer-se para poder agir em consonância com esse esclarecimento. O sexo é energia criativa, acabamos de dizer, né? E como? É energia criativa, mas, nos diz Emmanuel, o amor necessita estar junto dele. Olha, o sexo é energia criativa, sem dúvida, mas o amor necessita estar junto dele, a funcionar por leme seguro. Palavras de Emmanuel. Sempre que a atração sexual é mais poderosa que o amor, surgem as crises de longo curso, retardando o progresso e o aperfeiçoamento da alma, da criatura, né? Quando não lhe embargam os passos na loucura ou na frustração, na enfermidade ou no crime. Vejam, irmãos, a importância destes esclarecimentos. Os abusos sexuais, entendidos como métodos e práticas que contrariam as leis naturais, geram efeitos negativos
no presente ou no futuro, nesta ou nas outras encarnações. Conhecemos esta realidade, né? Então vejam, irmãos, a prostituição, o amor livre, o aborto, o sadomasoquismo, a pornografia, a troca de casais estão aí. Estão aí. Mas as consequências também estão. A esterilidade, a impotência, a frigidez, o homossexualismo, doenças venéreas, obsessão, suicídio, loucura. Estão aí também. A criatura é livre para escolher o caminho que queira. Na busca desequilibrada dos prazeres de toda ordem, na ânsia de gozarem sistematicamente, malbaratam a divina oportunidade reencarnatória, retornando ao mundo espiritual frustrados e infelizes. Frustrados e infelizes. Quanto, irmãos, o conhecimento da lei de reencarnação, da lei de causa e efeito, seria útil para redirecionar as escolhas erradas que conduzem o ser humano para o encontro inexorável com a dor. Dependendo do comportamento da criatura, ela sabe que lá na frente ela vai ter um encontro inexorável, não tem escapatória. Vai ter lá um encontro com a dor. E aí o espírito, dementado, implora novas oportunidades, né? Ele vai para a dimensão espiritual dementado. E então, reconhecendo a sua situação, implora novas oportunidades. Mas o reencarne é um vestibular com muitos candidatos e poucas vagas. Mas façamos uma breve análise do contexto social em que vivemos. Com as grandes mudanças sofridas pela sociedade na década de 60, os jovens não participaram, não estavam lá, a gente estava, né? Na década de 60, quando proclamou-se o sexo como tema liberado e de interesse geral. Os mais velhos devem se lembrar disso, não é? Questionamentos foram apresentados desafiando tabus e preconceitos, provocando comportamentos que saíram do campo da repressão para o campo da libertinagem. O sexo, força imprescindível para a vida, foi transformado em instrumento de disputa entre homens e mulheres, recurso para a venda de todo tipo de produto, objeto vulgar de prazer, sendo afastado do seu objetivo verdadeiro, que é instrumento de crescimento do espírito. Será que a gente tinha pensado alguma vez que o sexo é instrumento de crescimento do espírito? Ou a criatura busca apenas o prazer na sua prática?
reprimido durante séculos, hoje é assunto de rádio, jornal, TV, revistas, internet, filmes e etc. Com o aparente propósito de divulgar e educar, disseminam a erotização e o sexo promíscuo. As pessoas são bombardeadas diuturnamente por apelos sexuais explorados pela mídia, levando à formação de clichês mentais eróticos, pensamentos enfermiços, fantasias sexuais as mais esdrúxulas. O lixo televisivo, sexo e violência, invade as casas e as pessoas, sem se dar conta, se expõem à desordem psíquica, criando em seu ambiente íntimo forças negativas prontas a eclodirem em forma de agressividade, desânimo, neuroses múltiplas, sintomas psicóticos e sexualidade irresponsável. A gente lembra aqui da novela das 9 que está passando, né? Ali tem prostituição, tem traição, tudo que você pensar está colocado ali. Proibir ou liberar nossos filhos para essas programações é inútil no primeiro caso e arriscado no segundo. O ideal é conscientizar. É este o papel que cabe aos pais, aos orientadores. Conscientizar. Tarefa difícil, já que quem faz quer dinheiro. E quem assiste quer satisfazer emoções. Desanimar ou desistir é que não podemos, né? Nossos jovens sofrem verdadeiro massacre pelo confronto social, moral e hormonal. A solução é orientar com o embasamento de valores científicos e morais. Ontem, coisa impura, imunda, indecente. Hoje, fonte de prazer em motéis, às vezes com uso de drogas e sem nenhuma responsabilidade. A verdade é que, a partir da descoberta de medicamentos para curar doenças sexualmente transmissíveis e do aparecimento de seguros meios contraceptivos, deflagrou-se uma liberação dos costumes e uma reviravolta no comportamento sexual da humanidade. Vamos fazer agora um momento poético na nossa narrativa. Vejamos. Figuremos o primata, corpo peludo, braços longos, maxilar proeminente, olhando atônito e inseguro a vastidão das planícies e o esplendor das noites estreladas. Nas limitações de sua mente em desenvolvimento, sentiu a angústia da solidão, a necessidade de trocar o impulso que o impelia à melancolia e ao sofrimento. Buscou a companhia de uma mulher. Buscara tantas vezes uma fêmea. Desta vez, porém,
era diferente. No aconchego da intimidade, sentiu, mais do que compreendeu, que entre tantas, uma lhe correspondia melhor às necessidades. Olhou no seu olhar e viu um brilho diferente. Agarrou-a pelos cabelos e levou-a para morar com ele na caverna escura. Por sua vez, aquele gesto agressivo, bruto, primário, trouxe ao coração dela, mais sensível desde o início, uma sensação diferente. E ao entregar-se aos carinhos displicentes e autoritários dele, ela percebeu um calor e uma sensação gostosa de bem-estar e prazer. Desde então, na romagem infinita que compreendeu as longas jornadas pelas estradas empoeiradas de todas as eras, homem e mulher continuam a procurar-se, a sentir estranha compensação ao estarem juntos. É que, desde o primeiro instante, se amaram, como se tivessem nascido um para o outro, buscaram-se e continuam se buscando nos caminhos da vida, aspirando à união permanente. Essa, a gênese do casamento, a semente da família, o caminho do amor. O casamento, ou união estável, como todas as outras instituições humanas, passa pelas naturais turbulências do processo de transformação inerente à fase evolutiva do planeta. A família moderna também. A tônica do nosso tempo é o egoísmo exacerbado, o individualismo permeando as relações. O culto do prazer, a juventude perene, da beleza física, a intensidade da emoção e do prazer são os objetivos mais imediatos do homem e da mulher moderna. Quando a rotina se instala, o casamento corre sérios perigos. Quando ao sexo falta o fogo da paixão, quando se modificam os aspectos como ele foi idealizado, deixa de haver significado para a união. Jocosamente, Francisco Cajazeiras, esteve aqui, né? Francisco Cajazeiras, em seu excelente livro Existe Vida Depois do Casamento? É um livro extraordinário. Retrata assim a situação. Abre aspas. Quando aquela gatinha perde a textura da pele, assume o seu papel de madureza, retifica um pouco as sinuosidades, ou quando o gatão é premiado pela calvície, embranquece o penteado, amplia o ventre, atrofia os peitorais, se ressente ante as responsabilidades da madureza, se as razões que os aproximaram foram predominantemente anatômicas, ela deixa de ser a gatinha para transformar-se em onça. E ele, de gatão, passa a porcão.
lá no livro do Cajazeiras. Casamento ou união estável, conquista ou instituição em decadência. Vejamos. Um dos temas em evidência na atualidade é a união entre o homem e a mulher sem nenhum vínculo sério, sem compromissos em relação ao futuro e, consequentemente, sem cogitar de matrimônio e filhos. A gente fala, agora a moda é essa, não é verdade? Fulano foi morar com a fulana foi morar com fulano, não casaram não, agora não casa mais. Isso aí é coisa do passado. Kardec comenta que o casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. A abolição do mesmo seria um retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. O relacionamento sem compromisso é uma tentativa de retorno à poligamia já superada. O casamento, ou união permanente de dois seres, implica o regime de convivência, em que duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção, nos diz Antoine Saint-Exupéry. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração. O amor verdadeiro jamais cogita da própria liberdade, pois realiza-se na felicidade do ser amado, em permanente doação. No livro Há 2000 anos, nós encontramos ali o amor de Lívia por Públio Lentulus. 25 anos de humildade, de renúncia, de amor e de abnegação. Embora para muitos os compromissos matrimoniais representem apenas lutas, problemas, dificuldades, sofrimentos, devemos lembrar que o Instituto da Família, selado pelo casamento, é a escola onde fazemos a nossa iniciação nos domínios do bem e da virtude. Não te esqueças, diz-nos Emmanuel, que casar-se é tarefa de todos os dias. É claro que a união de dois seres, criados e educados em famílias diferentes, escolas e lugares diferentes, requererá de ambos a reformulação de costumes, de opiniões, de sentimentos, para não acabar em desencanto e fracasso. Há que trabalhar a relação. Casar dá trabalho. Há que trabalhar a relação. Nos primeiros tempos, o casal está frequentemente regido pelo fogo da paixão e também no auge do arrebatamento. Tudo são flores, né? A lua de mel.
Depois, aos poucos, a relação tende ao equilíbrio das emoções. Em função da convivência, da rotina, da falta de cuidado dos cônjuges, muitas vezes se instala o desinteresse mútuo. E apesar do sentimento amoroso, o casamento feliz pode chegar ao fim. E numa insatisfação muito grande, concluem que não vale a pena permanecer juntos. Não é o amor que acaba, afirma Cajazeiras, e sim a crença de que é possível viver bem em todas as fases do casamento, tendo prazer e se realizando. Olha, irmãos, mas as pessoas não pensam, né? Vamos separar. Não vale a pena continuar assim. Muitas vezes, depois de separados, reconhecem a importância daquela união para as suas vidas, mas aí já é tarde. O casal esclarecido, maduro, preocupado com a preservação da união, do amor, não se deixa impressionar pelo passar do tempo e redobra em carinhos, cuidados e atenção um para com o outro, para as necessidades de cada um, inclusive as sexuais. Evita a irritação e as cobranças. Procura fortalecer os laços de amor, de amizade, de companheirismo e solidariedade que se formaram. Com a compreensão da doutrina espírita, há que considerar também as uniões conflituosas, os casamentos expiatórios, que a gente conhece e sabe que tem. Aqueles em que a aproximação se deu para reparação. Reparação de atos passados, de desatinos que os comprometeram. Esses casamentos exigem grandes doses de paciência, de tolerância, de esforço mesmo, para que aquela oportunidade seja bem aproveitada e se restabeleça a harmonia. Não é, vejamos agora o raciocínio, a reflexão, não é recorrendo a fantasias, inovações e artifícios que se vai preservar a união. Se não houver discernimento e disposição para trabalhar a relação, os casais, iludidos com o que seja uma união gratificante, acabam buscando formas alternativas para manter a união, recorrendo a práticas que maculam a relação e distorcem os objetivos reais do casamento. As pessoas desiludidas com seus casamentos buscam novas uniões ou uniões paralelas, na esperança de que, com outra pessoa, encontrarão a felicidade. Entre homens mais velhos, e hoje mulheres também, estão adotando esse comportamento. É comum as uniões com pessoas bem mais jovens.
fixados numa faixa etária cujo desempenho sexual era mais intenso, principalmente no caso do homem, buscam, na companhia mais jovem, o reabastecimento das paixões, como um mecanismo de defesa psicológica, na ilusão de que aquele ou aquela jovem irá devolver-lhe o vigor físico e que com ela sim será possível manter a tônica do prazer. Não que o casamento entre pessoas de idades diferentes não possa dar certo, não é isso. O que se propõe aqui é que não é pelo fato de se ter amadurecido fisicamente que a solução para se voltar a viver estaria num outro relacionamento, e em especial com pessoas mais jovens. Adultérios, separações, pelos motivos mais fúteis, assédio às pessoas casadas e etc., se disseminam e são vistos com olhos benevolentes pela sociedade que anteriormente os execrava. Hoje está tudo bem, aceita-se tudo. Alguns recorrem ao casamento aberto. Casamento aberto. Aquele que permite, com conhecimento de cada um, que a mulher e o marido tenham outros parceiros. Chegam a informar-se mutuamente sobre essas uniões fortuitas, crendo, dessa forma, reavivar o casamento e a atração entre eles, chegando ao requinte da troca de casais. Essa prática é um incentivo à prostituição e à promiscuidade, um denegrir da dignidade pessoal e um distanciamento do progresso alcançado com a monogamia. Mas há outros recursos. Casas separadas. Um dos maiores problemas do casamento é a intimidade compartilhada. Um cede aqui, o outro ali, e ambos renunciam reciprocamente no intuito consolador. Diziam os antigos que era preciso comer um saco de sal juntos, né? Essa frase é conhecida. É junto, é ali, é levantar de manhã com a cara amassada, sem ter escovado o dente. É ali, é nessa convivência que é a importância do casamento, é estarem juntos. Hoje em dia surge a ideia das casas separadas. Modismo adotado por alguns casais televisivos, o que lhe empresta um caráter de modernidade para preservar a intimidade. É o comodismo prevalecendo. Fuga aos compromissos do lar, da doação de um para com o outro, da divisão das dificuldades. Se encontram só na hora do bem bom, não é? Cada um resolve os seus problemas na sua casa, à sua maneira, e eles se encontram apenas para a relação sexual. São os casais com casas separadas, não é? Fica evidente neste processo que os parceiros desejam as vantagens dessa relação. Fogem de dividir o seu espaço e de sofrer a interferência em sua intimidade, nos fala Simonetti no seu livro. Motéis, filmes pornográficos
são outros recursos para a renovação da libido, bastante utilizado pelos casais. Consideremos que o ambiente espiritual dos motéis não é dos melhores. Quando a gente aprofunda no conhecimento da doutrina espírita, a gente sabe que esses lugares estão repletos de espíritos, né, para se utilizarem daquele mesmo prazer que os casais desfrutam na união sexual, porque é assim que acontece, não é? Ninguém está preservado, a sua intimidade não está preservada no motel. Tem uma assembleia enorme ali, não só assistindo, como participando. Espíritos ainda não libertos das sensações terrenas, ali estagiam para usufruir, através dos casais, os prazeres do sexo. Nesses lugares, a intimidade do casal não se acha preservada. No lar, se o casal cultiva valores de discernimento numa união estável, com respeito mútuo e responsabilidade, o padrão vibratório do lar, vejam, impede a invasão de entidades perturbadoras. Isso está muito bem explicado no livro de André Luiz, Missionários da Luz, no capítulo do Reencarne do Segismundo. Explica tudo isso. André Luiz explica com muita clareza, né? Quanto ao hábito de assistir no lar filmes pornográficos, Simonetti esclarece, abre aspas, trazer para o lar o ambiente do motel, cultuando a pornografia, é abrir as portas a espíritos desajustados que ali semearão perturbações e desequilíbrios. Hoje não precisa nem trazer mais a fita que era alugada, né, nas casas. Hoje a televisão mostra determinados canais, está tudo ali. Paga-se alto preço por esse desejado estímulo. Diante disso, melhor faria o casal se cultivasse carinho, atenção, compreensão, amizade, como os melhores estimulantes para um relacionamento sexual satisfatório. As práticas esdrúxulas devem ser evitadas. Vou até repetir. As práticas esdrúxulas devem ser evitadas. O exercício da sexualidade está frequentemente eivado de desafios, atitudes dissonantes com as leis que regem o caminhar ascensional do espírito, em consequência do egocentrismo, do apego aos gozos terrenos e da fixação do ser humano à vida da carne. Todas essas ações permanecem impregnadas em suas mentes, desajustando-lhes vibratoriamente o perispírito e determinando-lhes o aparecimento de enfermidades e disfunções, nesta como em outras encarnações. A lei abrange tudo, nenhum pensamento fica sem ter consequência, ou nesta ou em outra encarnação. Desta maneira, pode-se explicar
grande parte dos casos de infertilidade e esterilidade, dos desajustes no relacionamento sexual, das disfunções orgânicas e etc. A maioria, irmãos, esmagadora das enfermidades, tem sua origem centrada nas falhas e imperfeições espirituais. Se a gente fosse perfeito, não teria enfermidade nenhuma. Mas ainda temos, pela nossa imperfeição, as enfermidades estão aí, de braços dados conosco pelo nosso mau comportamento. A lei de ação e reação leva-nos à conclusão de que nada sofremos sem uma razão. A gente não sabe. Estou sofrendo lá uma coisa, eu não sei a razão porque eu esqueci. Mas a razão existe. Se existe, chegará o dia que a gente vai saber o porquê de todas as coisas, Nada sofremos sem uma razão, em consonância com nossas próprias obras, o que, aliás, é compatível com a misericórdia e a justiça divinas. São as doenças resgate. Olha que bonito. Doenças resgate. Dolorosíssimas, como consequência das atitudes aviltantes e irresponsáveis em relação ao uso da sexualidade. Abusou, levou. Emmanuel, em Leis de Amor, nos fala: criaturas dotadas de harmonia orgânica, que arremessam os valores do sexo ao terreno das paixões aviltantes, enlouquecendo corações, fomentando tragédias, suplicam as doenças e as inibições genéticas que, em nos humilhando, servem por válvulas de contenção dos nossos impulsos inferiores. O ser, o espírito, chega a pedir, na dimensão espiritual, ele pede inibições, porque ele vem e não consegue, vem noutra encarnação e não consegue. Então ele pede algo que o impeça de realizar os desatinos que ele vem. Imaginemos o que vai pedir um estuprador quando ele queira se regenerar. O que ele vai pedir? A impotência. A impotência, sem dúvida nenhuma. Ele quer, mas não pode. Até que ele se reeduque para poder usar esta possibilidade com equilíbrio. E ainda nos fala mais Emmanuel. Pseudohermafroditismo, infertilidade, anorgasmia, ejaculação precoce, fobias, impotências, diminuição da libido, compulsão sexual e muitas outras. Em se reconhecendo com qualquer uma destas anomalias, a criatura tem que refletir, tem que pensar que aquilo tem uma razão de ser, que ao mesmo tempo em que ela resgata o comportamento inadequado, ela se reeduca para o futuro. Não há na lei um sentido de fazer sofrer por sofrer. Não. Para que simplesmente se pague. Não, o objetivo não é pagar o que se deve, mas sim o de iniciar o processo educativo do ser, permitindo-lhe sofra as consequências do seu próprio ato
como possibilidade autoavaliativa, isto é, vamos gravar bem isso, toda vez que se abusa de uma função, volta-se a vivenciá-la a fim de recuperá-la mediante processos limitadores, inibitórios e castradores. Nós vamos agora, para concluir, para terminar, ler uma página belíssima que se intitula Sexo e Amor. O fim da vida, a finalidade da existência, o objetivo do viver, deve ser o amor. Tem que ser o amor. Somente o amor dá sentido pleno à vida, dá significado aos nossos dias. Com dignidade, confere dignidade ao ser humano, aproxima a criatura do seu Criador. O sexo é um meio, o amor é um fim. O sexo é transitório, o amor é eterno. O sexo aproxima os corpos, o amor funde as almas. O sexo permite a renovação das gerações. O amor reúne espíritos para uma trajetória de progresso ao longo das existências. O sexo atende a impulsos biológicos. O amor alimenta anseios da alma imortal. O sexo leva à satisfação orgânica e psicológica. O amor acende a luz da esperança nos olhos dos filhos. Instala a paz do feliz entendimento doméstico no aconchego do círculo familiar. Inaugura a noção da responsabilidade paterna, coroa a dedicação dos rasgos generosos da maternidade santificada. O sexo não é apenas a biologia das glândulas ou a anatomia dos órgãos pudendos. Relaciona-se também, e muito até, com o psiquismo humano no vasto campo da libido. Se bem conduzido, não gera complexos de culpa, nem os dramas da consciência atormentada. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie a usar esta grande possibilidade que temos com discernimento e responsabilidade. Que assim seja.